Requisição com perda de domínio. Uma análise crítica. A requisição de bens pelo Estado é uma temática que gera debates acalorados no âmbito do direito administrativo, principalmente quando se discute a possibilidade de uma requisição que implique a perda do domínio sobre bens particulares. A corrente minoritária que defende essa possibilidade propõe uma adaptação das concepções civilistas à realidade do direito administrativo, sugerindo que o Estado poderia requisitar bens fungíveis de forma a despojar o proprietário de seu domínio. No entanto, essa perspectiva levanta importantes questionamentos sobre a legalidade e a legitimidade desse procedimento. Em primeiro lugar, é necessário entender que a requisição é um instrumento que permite ao Estado utilizar bens particulares em situações de iminente perigo público, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. O uso da requisição deve ser transitório e não pode resultar na transferência definitiva de propriedade. Assim, a ideia de uma requisição que leva à perda do domínio se afasta do entendimento tradicional do Instituto, que visa uma utilização temporária de bens em situações emergenciais. A corrente que defende a requisição supressiva baseia-se na interpretação do artigo 1228, parágrafo 3º, do Código Civil, que menciona a possibilidade de privação do proprietário em casos de desapropriação e requisição. No entanto, essa leitura é problemática, pois ignora os princípios fundamentais que regem a requisição, como o devido processo legal e a necessidade de indenização. Enquanto a desapropriação exige um procedimento formal e uma compensação ao proprietário, a requisição, por sua natureza, é uma intervenção que deve ser temporária e compensada apenas em caso de danos. Além disso, o argumento de que a requisição poderia ser utilizada como uma forma de desapropriação indireta desafia a lógica do sistema jurídico brasileiro. O Estado, ao requisitar um bem, não pode simplesmente ignorar as garantias constitucionais previstas para a desapropriação, como a ampla defesa e o contraditório. A requisição, por ser um ato administrativo, não pode resultar na perda definitiva do domínio do bem requisitado, sob pena de desvirtuar seu propósito e ferir os direitos do proprietário. Outro ponto a ser considerado é o princípio da licitação, que é um requisito constitucional para a aquisição de bens pelo Estado. A requisição, ao ser utilizada como meio de despojar um proprietário de seu bem, ignora esse princípio e pode gerar consequências prejudiciais à transparência e à legitimidade das ações governamentais. A falta de licitação não apenas contraria a Constituição, mas também abre espaço para práticas abusivas e arbitrariedades por parte do Estado. Os bens fungíveis, frequentemente citados na discussão sobre a requisição supressiva, são aqueles que podem ser substituídos por outros de mesma espécie e quantidade. Exemplos incluem dinheiro, grãos ou combustíveis. No entanto, essa classificação não deve ser utilizada como justificativa para a perda de domínio, uma vez que a essência da requisição permanece a mesma: o uso temporário de bens em situações emergenciais. A tentativa de aplicar a requisição a bens fungíveis como uma forma de driblar os mecanismos de proteção da propriedade privada é, portanto, um desvio da intenção original do Instituto. É importante destacar que a jurisprudência brasileira tem se posicionado de forma clara contra a ideia de requisição supressiva. O entendimento predominante é de que a requisição deve ser exercida dentro dos limites legais e constitucionais, respeitando os direitos dos proprietários. Qualquer interpretação que leve a uma perda de domínio sem a devida compensação e respeito ao devido processo legal é considerada inconstitucional e passível de contestação. Além disso, a aplicação da requisição como um mecanismo de desapropriação indireta pode resultar em graves prejuízos para os proprietários. A insegurança jurídica gerada por essa interpretação pode desestimular investimentos e comprometer a confiança na atuação do Estado. Proprietários de bens requisitados poderiam se ver em situações de vulnerabilidade, sem a proteção que a legislação deveria garantir, o que tornaria o ambiente de negócios mais arriscado. A discussão em torno da requisição e sua eventual relação com a perda de domínio é particularmente relevante em contextos de emergência, como desastres naturais ou crises de saúde pública. Nesses casos, a atuação rápida do Estado é fundamental, mas deve ser feita dentro dos limites legais. O uso adequado da requisição pode ser uma ferramenta poderosa para garantir a segurança e o bem-estar da população, desde que respeitados os direitos dos proprietários. Por fim, é necessário reconhecer que a requisição é um instrumento que, embora útil em situações de emergência,
não deve ser banalizado ou utilizado de forma arbitrária. A proteção da propriedade privada é um pilar fundamental do Estado de Direito, e qualquer intervenção estatal nesse sentido deve ser cuidadosamente ponderada e justificada. A proposta de uma requisição com perda de domínio compromete não apenas os direitos dos proprietários, mas também a própria legitimidade do Estado. Em conclusão, a ideia de requisição supressiva da propriedade, especialmente em relação a bens fungíveis, carece de fundamentos jurídicos sólidos e apresenta riscos significativos à segurança jurídica e aos direitos individuais. A requisição, por definição, deve ser um ato temporário, respeitando os princípios constitucionais que regem a propriedade privada. O desafio permanece em encontrar um equilíbrio entre a necessidade de intervenção estatal em situações emergenciais e a proteção dos direitos dos cidadãos, garantindo que as ações do Estado sejam sempre pautadas pela legalidade, transparência e respeito às garantias fundamentais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!